Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on your knees and give. Deus tem um sonho para a sua igreja. Amém? 2018, qual é o sonho de Deus para a sua igreja em 2018? Nós sabemos que hoje nós ouvimos falar sobre comunhão. Deus sempre quis a comunhão. A igreja representa a comunhão. Nós sabemos que o mundo em que nós vivemos é chamado pela palavra de Deus de trevas. É um mundo escuro. Mas Deus provou o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor, sendo Ele a luz que ilumina este mundo. Hoje representamos essa luz através da igreja, a igreja de Deus. O amor de Cristo nos trouxe aqui. Isso chama-se comunhão. Comunhão com irmãos e comunhão com Deus. Pelo fato de que Cristo morreu, hoje nós estamos aqui, né? Então, João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo, né, de tal forma que nos trouxe aqui hoje, né? E a teologia de Cristo ela é baseada na verdade e na simplicidade, apenas praticada e executada dentro da conexão que vem diretamente da vontade de Deus. Não tem outro meio. Tudo que se realiza, ou se realizou através de Cristo, vem da vontade de Deus. Então nós temos essa conexão chamada comunhão, né? E o mundo, nós sabemos que é provido por trevas, né? Coisas ruins, coisas más. E a igreja tem esse papel de ser diferente, de ser a luz do mundo. Cristo iluminou as trevas. E Deus é presente hoje na terra. Deus está aqui. A mensagem de Cristo nos leva a crer que a vontade de Deus deve prevalecer em nossas vidas, em nossas vontades. A vontade de Deus deve ser a nossa vontade. Um grande exemplo e modelo é a sua oração. Lembra de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5 ao 13, que ele fala sobre o Pai Nosso, uma oração que ele ensina aos seus discípulos, né? Então, esse é um grande exemplo, né? Onde ele vai dizer, no versículo 6, ele vai falar assim: venha teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, essa é a vontade de Deus para a sua igreja, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, nos nossos desejos. Venha teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Lá no início da igreja, nós vimos hoje de manhã, Paulo passou, Atos dos Apóstolos, né? Atos 2:42, então existia uma dedicação dos apóstolos no ensino, né? E havia também a participação da ceia, né? Que nós temos também. E também havia muitas orações. Então era comum dentro do reino de Deus, dentro da igreja, lá no princípio, fazer o que nós fazemos aqui hoje como igreja. Havia uma dedicação muito grande. Todos eram unidos, todos tinham essa comunhão. Nós vamos falar de oração, mas como nós temos visto a oração? O que é a oração? Como nós oramos? O porquê oramos? Qual é a finalidade da oração? Vamos ver o que é a oração, né? O que você pensa sobre a oração? Então, vamos pensar que a oração ela é uma ligação, ou seja, um meio que nós temos com Deus por meio de palavras, de pensamentos, seja a sós ou em público, né? Também inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, pedidos pessoais, intercessão por outros, né? Mas para que a oração seja atendida, requer purificação. Uma vida em Cristo, submissão à vontade de Deus,
ter a direção do Espírito Santo, ter um espírito de perdão, um bom relacionamento uns com os outros e ser justos. Então, quer ter uma oração que vai fluir, uma oração que vai acontecer, vai ser realizada, a sua vontade, que ela seja da vontade de Deus. Temos que estar nesse contexto. O texto de Lucas, que é o nosso texto base hoje, capítulo 18, versículo 1 a 8. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu marcar aqui, para mim não me perder. Lucas 18, de 1 a 8. Jesus contou uma parábola. Seus discípulos estavam ouvindo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma grande parábola. Uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar. Os discípulos estavam olhando, ouvindo Jesus falar essa parábola. Então Jesus tinha um ponto fundamental, ensinar aos seus discípulos que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar, diz o versículo 1. E ele disse, em certa cidade, usando um exemplo de um juiz, né? Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. E havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É um ponto de reflexão onde os discípulos estão avaliando as suas vidas. E o ponto de Jesus aqui é orar sem cessar, uma grande necessidade na igreja, na vida de um cristão. Essa importância de orar, ela trará realizações importantes, mas elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Então, nós vemos nesse texto que havia um juiz que não temia a Deus, um juiz iníquo que não respeitava as pessoas, e essa viúva, ela esteve batendo a porta do juiz várias e várias vezes. Ela tinha um problema a ser resolvido, que precisaria de uma justiça. Mas pelo que nós vemos aqui, esse juiz era injusto, não estava nem aí com a situação daquela viúva, né? E aquela viúva, ela não desanimou, né? Ela foi sempre ativa, não desistiu, ela insistiu, ela foi indo até que o juiz tomou consciência de que não ia aguentar mais ouvir tanto pedido. Ele disse, agora então eu vou fazer justiça para que ela não me importune mais, né? Esse juiz iníquo, de tanto ser importunado, resolveu a questão da mulher, né? E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Nós somos a igreja, nós somos os escolhidos. O ponto principal desse texto é a súplica, é o clamor. Isso é oração. Uma oração ela tem que ter súplica, tem que ter clamor. Não podemos desistir. O juiz, no versículo 4, ele ficou lá, né? Por algum tempo, tentando se safar, né? Se recusou a atender, mas no versículo 5, devido à insistência da viúva, então agora ele resolveu a questão dela. Vou avaliar o seu caso, né? E Deus, então, que é bom,
versículo 7 e 8, né, ele fala, Deus é bom, quanto mais Ele é bom, Ele atenderá mais aqueles que são o seu povo. Quanto mais Deus fará justiça ao seu povo. Determinação. Essa viúva foi determinada, né? Ela não desistiu. Aquilo que ela tinha em mente, ela foi em frente. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 10, Jesus diz, peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Todo o que pede recebe, o que busca encontra. O clamor precisa vir de um coração humilde. Vamos bater a porta de Deus com um coração brando, coração humilde, um coração que chora pela situação em que se encontra. Clamor. Temos exemplos de Velho Testamento, né? Davi, lá no deserto, né? Quando ele orava constantemente a Deus, pedindo socorro, né? E Deus sempre estava atendendo a ele. E você e eu, para nós refletirmos, né? Como você e eu temos usado a nossa vida de oração? Desistimos facilmente? Insistimos? Continuamos orando? Clamamos a Deus? Orar também representa render-se à vontade de Deus, estar sujeito. Como é estar sujeito à vontade de Deus? Estar sujeito à vontade de Deus. Vamos ver o exemplo de Cristo, por exemplo. Jesus ora a Deus, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava sujeito a Deus. Ele estava com um ser humano aqui comum e sujeito a Deus. Observando a trajetória da vida de Cristo, nós vemos que era um homem de oração constante. Nunca desistiu de orar. Porque tinha um momento em que ele chegou na cruz, né? Ele disse, se possível, diante daquela agonia, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Ele estava sujeito a Deus. Muitas vezes nós deixamos de orar, né? Ou oramos por coisas que não são da vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Nós devemos entender que a vontade de Deus está dentro de um propósito eterno, de uma vida espiritual, não de uma vida física. E às vezes nós oramos pedindo coisas que não são da vontade de Deus, né? Muitas vezes oramos pedindo matéria física, carros, casas, prosperidade, mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é o espiritual, a vida, ser libertos do pecado. E a oração, ela tem um propósito de nos ajudar, de nos revolucionar, né? Então vamos ver aqui essa viúva, né? Nessas orações deve ter ação revolucionária ou inconformação, não aceitando as injustiças, no caso da viúva. Ela estava dentro de uma injustiça, mas ela não aceitou essa injustiça. Ela procurou, de alguma forma, algo que seja justo. Então, hoje nós sofremos a injustiça do mundo, né? E às vezes achamos que isso é natural, mas não é natural. Nós, como a igreja, nós temos um propósito de Deus nas nossas vidas. E no texto de Lucas, né, capítulo 18, nós temos aquela figura da viúva, né? Ela insistiu, ela ficou inconformada com aquela injustiça. Não aceitou de forma alguma aquela injustiça do juiz iníquo, mas ela persistiu até que conquistou. Nosso mundo é coberto de injustiça, governo, pecado, corrupção, atitudes de pessoas desequilibradas nos relacionamentos, separação de casais, mortes, assassinatos. Será que você tem aceitado passivamente a miséria, os vícios, a violência, a incredulidade, a idolatria, o egoísmo, a corrupção, o divórcio, a ganância e tantas outras coisas
que Deus não se agrada. Como nós estamos vendo esse mundo? Será que esse mundo está nos influenciando? Será que nós aceitamos o que o mundo está passando para nós como igreja? De forma alguma. Não devemos nos conformar com isso. O papel da igreja é ser luz, é ser sal. Amém? Então, se você tem aceitado isso, estamos com problemas. Se nós temos aceitado esses tipos de coisa, nós temos problemas. Se nós aceitamos vícios, violências, pecado, incredulidade, tudo isso que faz parte do pecado, separação, divórcio, tantas outras coisas mais, que não agrada a Deus, nós estamos em perigo. Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com o que o século apresenta a vocês, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente que está em Cristo. Uma nova mente, um novo ser. Você tem orado para que a vontade de Deus seja feita na sua vida? Você tem recebido de Deus as bênçãos através da sua oração? Oração é comunhão. É estar junto com Deus 24 horas. Amém? Quando e como devo orar? Quando eu devo orar? Então, na parábola, nós temos uma lição aí, né? Sempre e nunca desanimar. Orar sempre. Será que eu vou escolher um momento? Será que eu vou orar só quando venho à igreja? Será que eu vou orar só quando eu venho numa reunião? Não. Sempre. 24 horas por dia devemos estar em oração. Sabendo que o mundo está em trevas, Satanás é dominador do mundo, nós estamos sujeitos ou vulnerável, né, a sermos levados pela influência do mal. Por que orar? Muito importante. A oração, ela nos leva a conhecer Deus, a entender Deus, a se relacionar com Deus. Sempre e nunca desanimar, dia e noite, todas as horas, em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala, orem continuamente, sempre. Salmo 55,17 diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia choro, angustiado, e ele ouve a minha voz. Choro, descarrego, passo, bato a porta de Deus, e ele ouve a minha voz. Ore continuamente. Qualquer momento, qualquer instante da sua vida. Deus está pronto para ouvir sempre. E como? Sem desistir, sem se cansar, de modo constante e perseverante, até que se obtenha a resposta. E a resposta ela pode ser sim, pode ser não, ou espere um pouco. Não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Sim, não, ou espere. Às vezes desistimos por causa dessa demora. Ah, Deus não ouviu minha oração. Deus não se importa comigo. Ou porque a resposta não é conforme a nossa vontade. Vamos ver 4 razões pelas quais as orações não são atendidas, não são respondidas. Por quê? Deus quer, através da oração, nos ensinar paciência. Ele quer ensinar que nós temos que esperar, ter paciência, porque o tempo é dele. E outras virtudes, né, a nos transformar a ser humildes, respeitadores, etc. Segundo ponto, para aumentar a nossa gratidão quando finalmente recebemos a bênção. Então agora nós realmente somos
mais gratos. Porque agora nós recebemos a bênção. Deus deu um tempo, agora nós recebemos uma bênção maior. Terceiro ponto, porque Deus nos reserva uma bênção muito maior do que aquela que nós pensamos em ter, né? Até tem a passagem que diz, Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nossas vidas. Deus nos reserva uma bênção muito maior. E o quarto ponto é por outras razões que não compete a nós. Compete a Deus, Ele sabe. Independente qual seja a razão, a nossa parte é perseverar, é continuar firme, é continuar orando. Não orar, a forma certa de orar, vamos pensar um pouco. Não orar para se destacar, né? Aparentemente, como Jesus já mostrou várias passagens, né? Um publicano e um fariseu, né? Orando em pé, estava se destacando através da oração, né? Então, não orar para se destacar ou para aparecer, mas sim com uma postura espiritual adequada, né? Pois estar diante de Deus é muito mais que falar palavras bonitas, né? Então, uma oração não são palavras bonitas, mas tem que ter o Espírito de Deus. O modelo registrado em Mateus capítulo 6, dos 5 a 13, é o Pai Nosso, que acabamos de ver, né? Pai Nosso. É uma reverência, é um modo de humildade, né? É de se colocar à disposição. Então, nós somos ensinados a nos colocar na condição de filhos, adoradores, súditos, servos, dependentes, pecadores e de espiritualmente fracos. Sempre orando em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador. É através dele que nós chegamos a Deus. É através de Jesus que nós podemos acessar a comunhão com Deus. 1 Timóteo 2,5. A bênção só vem por meio dele. João 14, 13 e 14. Jesus disse, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. A motivação deve ser correta na oração. O porquê eu estou orando, ou para que eu estou orando, né? Salmos 115, 1 e 2. Tudo deve ser para dar glória e honra a Deus. Devemos honrar a Deus através das nossas orações. E Deus, Ele vai atender nossas orações de acordo com a vontade dEle, e não a nossa. Agora, vamos imaginar o que aconteceria com uma pessoa num lugar selvagem, em meio a muitos animais ferozes, sozinha. O que provavelmente iria acontecer com essa pessoa? Iria ser devorada. Talvez nem provavelmente, com certeza iria ser devorada. Uma pessoa sozinha está vulnerável em uma selva, está pedindo para morrer. Vai ser devorada. Mas o que seria de nós sem Deus, sem Jesus e sem o Espírito Santo? O que seria de nós? O que seria de nós sem a oração? O que seria de nós? O que seria de nós sem a igreja? Concluindo, a oração é a base, é o alimento para o nosso crescimento espiritual. Qual é o nosso desafio, então? O meu desafio e o seu desafio. Que quer crescer, que quer evoluir espiritualmente. Ore em todo o tempo. Fique atento. Em vez de estar ouvindo músicas mundanas, ore. Ouça cânticos que representam uma oração na tua vida. Cânticos que falam de Deus.
representa uma oração na tua vida. Fique certo que o Espírito Santo vai te ajudar. Se você quer crescer, ore. A oração, ela move montanhas. Porque a oração tem a ver com fé, com segurança, com confiança. Você e eu precisamos orar. A evidência de que uma pessoa é nascida de novo é o desejo de estar orando. Hoje nós vimos alguém que observou os mandamentos de Deus quando ele disse: arrependei-vos e seja batizado para a remissão dos vossos pecados e você vai receber o Espírito Santo em tua vida. Hoje nós vimos aqui alguém recebendo o Espírito Santo. Vamos orar por essa pessoa e que essa pessoa ore por outras pessoas. Amém? Então vamos bater a porta de Deus. Ele está pronto para abrir essa porta. Quanto tempo você investe na oração? Um ponto de reflexão agora. Será que nós temos orado? Será que nós nos importamos com a oração? Quanto tempo você, às vezes, usa para fins físicos, né? Você cuida da sua saúde, você vai lá fazer uma academia, né? Você vai fazer tantas outras coisas, mas será que você ora? Você tem um tempo para orar? Ou será que você 24 horas está orando? Quando você ora, você percebe alguma diferença na sua vida espiritual? Será que isso está te ajudando? Será que você conhece Deus cada vez mais quando você ora? A sua oração tem sido realmente uma oração que vem do Espírito de Deus, da vontade de Deus? Esse é o ponto para nós refletirmos, que esse seja o nosso desafio. Orarmos, deixar que o Espírito de Deus domine nossas vidas e nós vamos receber de Deus a sua vontade nas orações. E que Deus seja abençoado. Amém? Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.